sobre uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de soltar o Silvinei Vasquez. E esse assunto é bom que a gente comece com você, porque as blitzes do segundo turno aconteceram justamente aí no Nordeste do Brasil. O Silvinei Vasquez ficou mais de um ano preso, inclusive parece que emagreceu na prisão e etc. Agora foi liberado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas com uma série de medidas cautelares. E uma informação que foi dada hoje também é que este inquérito que investiga a atuação da Polícia Rodoviária Federal tá para ser concluído e ver direitinho o que aconteceu aí, mas a gente sabe, né, que teve realmente muita dificuldade para eleitores votarem aí no segundo turno, né, Jamil? É verdade, uma vergonha para o Brasil, né, que isso tenha acontecido, como se fosse possível frear a vontade popular, como se a gente fosse uma Venezuela. Eu vou te confessar, eu viajo pouco, eu viajo muito pouco, não que eu não goste de dirigir, mas é porque tenho muitos compromissos aqui no Recife e quando eu passo hoje em dia na frente de um posto da Polícia Federal, o que eu sinto é vergonha. O que foi feito com essa entidade, que você tinha tanto respeito, é, assim, inadmissível. Esculhambaram a entidade, politizaram de uma maneira que a imagem tá na lama. É uma pena. Essa polarização jogada no meio das organizações policiais, você fica indignado porque não deveria haver. É terrível. Mas no caso específico do ex-superintendente da Polícia Federal, né, ele vai completar agora um ano, é como se tivesse pena, vou soltar, ou você tem culpa ou não tem culpa. Como é que você leva um ano e você não decide uma questão? Para mim, isso é absurdo. Eu não sou advogado, quem pode falar melhor é o Acácio, a doutora Jaqueline, mas em um ano não dava para julgar, em um ano não dava para decidir se existe ou não existe e ter uma decisão de mérito. Então, eu vejo muita bagunça. As coisas parecem que são feitas só para atingir as manchetes de jornal. Queria voltar para concluir só umas observações aqui, me veio à cabeça sobre a questão, a gente estava falando aí do Lula, né? A PF, é correto que o TCU é administrativo, não é criminal, mas a PF, eu acho que erra quando ela vira comentarista dos assuntos. Agora mesmo está falando que não interfere no inquérito. Era melhor que deixasse para se pronunciar no inquérito, porque senão serve a polarização. Inclusive, esse caso desse relógio aí ressuscitado, como disse Madureira, ajuda a ideia de perseguição para quem quer parecer perseguido, joga lenha na fogueira da internet, que está aí para transformar qualquer coisa numa guerra da própria polarização. E é um pouco diferente em relação ao Lula, nesse caso aqui, né, sem querer puxar brasa para o Lula nem nada, porque vocês lembram que teve um milico indo ao aeroporto de São Paulo e de forma vergonhosa tentando resolver, né, na carteirada a situação toda para liberar as joias. No caso de Lula, ele não tentou vender. O valor é diferente, um era 18 milhões, o outro é 5 mil, 7 mil, quanto for. E, para resumir, eu fico muito pouco, né, confortável para falar sobre a justiça, porque o que a gente viu e ouviu na Vaza Jato já desmoraliza boa parte da justiça, né? Não precisa nem chegar nos últimos escalões. Acácio, eu queria te ouvir sobre esse ponto que o Jamildo coloca. Na verdade, o que aconteceu com o Silvinei é porque o ministro Alexandre de Moraes entendeu que ele teria possibilidade de atrapalhar as investigações, por isso aceitou a prisão dele, mas não houve o inquérito ainda, né? O inquérito está para ser concluído. Aí eu acho que essa indignação, esse ponto do Jamildo, é mais com o trabalho da Polícia Federal. Em um ano não dava para ter dado andamento esse inquérito, ele ainda está pendente, portanto, de uma conclusão. Eu queria te ouvir sobre esses pontos. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que a liberdade é a regra, a prisão é a exceção. Então, qualquer prisão antes de uma condenação definitiva, por conta desta excepcionalidade, ela tem que preencher alguns requisitos. E o Código de Processo Penal é bastante, diferentemente das regras do TCU sobre as quais falávamos, o Código de Processo Penal é bastante objetivo e cristalino ao determinar essas regras. Mas é importante a gente lembrar também, e isso extraindo da própria fala do Madureira, da fala do Jamildo,
O judiciário não está imune a alguns processos sociais e o judiciário não está imune à polarização. E as críticas ao judiciário também, nos últimos tempos, não estão imunes a esse processo de polarização. Se a gente for olhar para o histórico do Poder Judiciário brasileiro, ele é historicamente moroso e, obviamente, essa demora acaba trazendo para as pessoas um sentimento de injustiça. Isso é inegável. As pessoas querem que a justiça seja aplicada ao caso concreto, e quanto mais demorada uma decisão, seja ela condenatória, seja ela absolutória, isso traz um sentimento de injustiça. Isso traz um sentimento para as pessoas que o nosso judiciário não funciona. Mas é importante nós lembrarmos também que esse inquérito e todos aqueles que são desdobramentos dos fatos do 8 de janeiro, eles trazem uma grande quantidade de provas e a análise dessas provas demanda tempo, demanda uma atividade especializada e não necessariamente chega-se a um resultado de forma rápida. Então há esse contrassenso, há essa oposição de vontades que acaba trazendo uma indignação nas pessoas. Eu acho, olhando para as peças do inquérito às quais todos nós tivemos acesso, que há uma grande possibilidade de ele ser relatado nos últimos tempos e há uma grande possibilidade do Silvanei ser denunciado pelo Ministério Público. Mas ele vai responder a todo esse processo em liberdade e aí nós ficamos reféns um pouco da polarização. Algumas pessoas criticando, outras pessoas elogiando. Fato é que existe uma robustez de provas que dependia de uma análise minimamente técnica e criteriosa. Doutora Jaqueline, esse caso do que às vezes pode ser até legal, mas não é moral também, tem um caso do Silvinei Vasquez bem emblemático. Ele se envolveu nesses casos todos e aí, às pressas, ele pediu a sua aposentadoria e aposentou muito bem aposentado pela Polícia Rodoviária Federal aos 47 anos, muito jovem, já aposentado e agora enfrentando essa série de implicações. Tanto é que até essa questão da aposentadoria também entrou na mira do Ministério Público. Mas esse caso do Silvinei, ele é emblemático, né? A gente viu como isso gerou uma grande comoção no caso das eleições aqui no Brasil. Muita gente até perguntando, vai adiar o horário de fechamento das urnas? Teve tudo isso, a gente acompanhou para e passo, né? Acabou que não aconteceu nada, mas ele foi implicado e agora responde em liberdade, como disse o Acácio, é o caminho natural, mas também quando o juízo entende que pode atrapalhar as investigações, tem mesmo que ter essa prisão preventiva, até porque ele é muito influente até hoje na Polícia Rodoviária Federal, né? Sim, ele é muito influente, mas o Acácio falou muito bem, e por mais que cause uma estranheza, por mais que cause um desânimo, né, como o Madureira falou, como o João também falou, é um desânimo, né? Você vê a pessoa, olha, a pessoa fez isso, na hora foi preso, beleza, bom, mas parece que esfria, quando esfria não tem mais culpa, não tem mais acusação. Não é que nós temos uma regra, né? Por mais que a gente não goste, eu goste, nós temos uma regra. A prisão preventiva é para prevenir. Aquela época, ele estava muito latente. Por quê? Porque ele poderia ter uma influência sobre as testemunhas, ter uma influência sobre o processo, sobre a investigação, porque ele tinha um cargo extremamente importante. Se ele permanecesse solto, ele poderia muito bem influenciar no resultado dessa investigação. Então, muito bem, foi feita a prisão naquele momento. Nós temos uma regra no Código de Processo Penal que exige que o juiz, ou magistrado, ou desembargador, ou ministro, seja lá, ou aquele que decretou a prisão, reveja as causas que ela foi decretada a cada 90 dias. Se aquela causa que fez com que ele fosse preso naquele momento ainda persiste após 90, 180, a cada 90 dias vai ter que rever. Então, Alexandre de Moraes, obviamente, causa um desânimo, causa uma insegurança para a população quando vê, o cara fez isso e está solto, meu vizinho fez muito menos e está preso, o cara fez isso, está solto e ainda ganhando aposentadoria. É tudo muito
triste, é tudo muito injusto na situação, assim, a olho nu, isso é muito ruim de ver, mas nós temos regra, nós temos uma lei lá. Essa lei é ruim? É, mas é essa que eu tenho hoje. É com essa que eu tenho que lidar. Porque se eu depender de ir na cabeça daquele que está tendo aquele momento a decisão, sem uma situação positiva, sem uma linha de ordenamento do pensamento, que é a lei, fica muito difícil. Então, eu entendo que ele vai continuar solto se ele não apresentar outros elementos que possam trazê-lo novamente à prisão. Porque o momento que ele é solto não significa que agora ele vai ficar solto eternamente só quando transitar em julgado. Não, isso não existe. Se ele tiver algum comportamento que faça com que preencha os requisitos da prisão preventiva, vai ser decretada a prisão dele e ele vai permanecer preso. Tá, mas isso, ele permanecer solto agora, é pressuposto que ele vai ser inocentado? Lógico que não. Ele pode ser condenado, ele vai ser condenado ou não vai ser condenado, isso indifere do que é diferente da prisão preventiva, da liberdade, eu aguardar o meu processo em liberdade, não influencia na culpa, no resultado da sentença que eu vou ter.